Por que nós caímos? Essa é a pergunta âncora do filme Batman Begins, que eu assisti alguns dias atrás e que inspirou esse vídeo. Em uma das cenas mais emblemáticas do filme, Bruce Wayne, ainda criança, cai num poço. O pai desce para socorrê-lo e pergunta: por que nós caímos? Ele mesmo responde: para nos levantarmos. É uma frase que atravessa o filme inteiro, plantada pelo pai para formar o caráter do filho. Só que tem um problema. É só mais uma frase de efeito, que gera dopamina e tem efeito curto. No filme até faz sentido, pois existia conexão emocional entre Bruce e o falecido pai. Mas mesmo sendo ficção, me veio o questionamento. Será que a abordagem do pai do Bruce realmente constrói resiliência? Ou é só um alívio momentâneo? Pois nem durante a infância uma frase tão clichê ajudaria, já que ao aprender a andar nos levantamos automaticamente quando caímos. Mas a partir de certo momento da vida, quando planos, projetos e objetivos não se concretizam, ou até mesmo quando adversidades nos pegam de surpresa, nós caímos, mas de uma forma metafórica, pois essas quedas não são físicas, e seu peso, nesses casos, é emocional e mental. Logo, o que diferencia os que conseguem sair dos que ficam no fundo do poço é como encaram as adversidades. E será que existe alguma razão pela qual se levantar e seguir em frente fica mais difícil a partir de certo momento da vida? Imagina, por exemplo, alguém que se matriculou numa academia e anunciou para todos os conhecidos as novas mudanças de hábitos, os suplementos e as roupas de treino que comprou. Também sentiu que devia compartilhar o plano de treinamento e a projeção irrealista de resultados. Talvez a expectativa de eliminar 6 quilos em 2 meses. Mas a realidade mostra sua cara e a pessoa se frustra ao perceber que não vai conseguir eliminar nem 1 quilo no primeiro mês. E simplesmente desiste de tudo entre a segunda e a quarta semana. Pessoalmente eu já vi isso acontecer e depois dessa frustração a pessoa cria um bloqueio com a academia. Até tentar recomeçar no futuro. Mas o ciclo se repete, até chegar a um estágio de descrença em que ela desiste de vez. E todo esse ciclo de tentativa e erro exige energia, realmente. Mas acredito, por outro lado, que vivemos numa sociedade que demanda resultados rápidos. E quando os frutos do próprio esforço não chegam, a gente acaba se frustrando e isso afeta a nossa autoimagem. E tudo isso é causado por um diálogo interno, pois um diálogo interno irrealista é insustentável, porque a empolgação momentânea e a autoconfiança exagerada fazem com que um projeto comece com expectativa alta, o que acaba cegando o executor para as variáveis e o que pode dar errado desde o início. E pior ainda, às vezes, com a falta de realismo, vem a falta de humildade. E a autoconfiança se torna arrogância. E como já diz o velho ditado, a arrogância precede a queda. E a cada queda, o espírito sonhador dessa pessoa vai morrendo lentamente. Só que esse padrão não fica só na academia. Agora, imaginando outras áreas da vida, se antes de um plano ir abaixo havia alguém que se sentia invencível, após a queda essa pessoa sofre com a sensação de não ser bom o suficiente. A culpa por ter falhado desperta a síndrome do impostor e a sensação de incapacidade. E nessas circunstâncias o aspirante é testado psicologicamente, pois está no fundo do poço. E quando isso acontece, existem duas posturas que são naturalmente adotadas por todos nós. Uma ou outra é adotada em menor ou maior grau. O primeiro tipo é a mentalidade da lamentação e da delegação de culpa. O indivíduo que adota essa postura acaba culpando a tudo e a todos pela sua frustração, inclusive a si mesmo. A delegação de culpa, somada à expectativa irrealista, é a principal razão pela qual a maioria das pessoas desiste dos seus objetivos, já que encontrar um culpado é o caminho mais fácil no curto prazo. Já o segundo tipo é a mentalidade de assumir responsabilidade. O indivíduo que adota essa postura tende a analisar friamente os fatos, sem procurar um culpado. Ele assume a responsabilidade pela própria frustração e o aprendizado é usado para fazer melhor na próxima vez. Quem adota a primeira opção acaba sendo escravo das próprias emoções. Não que a emoção não seja importante, pois ela é, e sem isso viver não teria graça. Ela é uma bússola, serve para te indicar o que tem significado, o que tem valor, o que importa e o que vale a pena. O problema é quando ela deixa de ser bússola e vira motorista, quando para de apontar a direção e começa a tomar as decisões por você. E é aí que tudo desanda, porque a emoção é péssima tomadora de decisão, ainda mais nos momentos em que a decisão precisa ser fria. Por outro lado, quem adota a segunda mentalidade é mais racional. Esses não são imunes aos altos e baixos da vida, nem às emoções. A diferença é que buscam controlá-las e não render-se a elas. Eles sabem que as emoções são importantes, mas não na tomada de decisões em momentos críticos. A emoção continua sendo bússola, ela só não é mais motorista. É assim que os dois indivíduos se diferenciam em momentos de dificuldade.
Um acaba sendo tiranizado pelas próprias emoções, enquanto o outro busca enxergar friamente a realidade e encontrar uma solução racional para as adversidades. Só que o problema é que quando estamos no fundo do poço e o furacão das emoções nos cega, é muito difícil quebrar o ciclo emocional para aqueles que automaticamente adotam essa postura. E como talvez tenham criado muitas expectativas ao começar algo, eles enxergam as quedas como um fracasso total e conectam isso ao próprio caráter, como se fossem completamente incapazes. É nesse exato momento em que muitas pessoas desistem de correr atrás daquilo que almejam. E quando caem, não conseguem mais se levantar e encontrar energia para recomeçar. Essa fragilidade emocional inflama uma série de pensamentos de autossabotagem, no melhor estilo síndrome do impostor. E essa conversa interna entre pensamentos negativos começa a reforçar uma visão negativa de si mesmo, o que resulta numa crença de que não é capaz ou bom o suficiente para realizar nada significativo. E quebrar esse ciclo pode parecer impossível, mas não é. A boa notícia é que para isso existe uma solução, chamada externalização. Ou seja, colocar para fora tudo aquilo que causa desconforto emocional. Isso pode ser feito de diferentes formas. Pode ser feito através de uma conversa com alguém de confiança sobre o que te frustra. Pode ser um mentor ou um amigo. O detalhe aqui é que nessa situação não se deve esperar um conselho em retorno. É apenas um desabafo. O ideal é que seja alguém de confiança para conversar sobre temas tão delicados. E também para que essa pessoa não use essa fragilidade contra você. Particularmente, eu prefiro externalizar através da escrita. Quando passo por momentos difíceis, isso me ajuda a enxergar as coisas racionalmente. E o motivo por me ajudar tanto é que a escrita exige ordem e racionalidade, o que me força a me distanciar da tagarelice ilógica e emocional que ocorre dentro da minha cabeça. O quanto de escrita é necessário para transcender o estado emocional é bem subjetivo, depende de pessoa para pessoa. Na minha própria experiência, geralmente escrever sobre tal evento por 15 minutos durante 2 ou 3 finais de semana já tem um efeito positivo. Agora, apoiando essa prática em argumento científico, existe um professor de psicologia na Universidade do Texas chamado James W. Pennebaker, que criou uma tese explicando essa prática e cunhou o conceito chamado Expressive Writing, ou escrita expressiva. E suas pesquisas demonstraram que 15 a 20 minutos por dia durante 3 a 4 dias consecutivos sobre o mesmo evento difícil já começa a surtir efeito positivo. Mas o que realmente importa é fazer isso até notar um distanciamento emocional do evento. E com esse distanciamento emocional, acaba vindo uma frieza ao encarar a realidade, o que nos possibilita enxergar o que estava dentro ou fora do nosso controle, podendo assim ser feita uma análise de onde erramos para evitar os mesmos erros e também perceber o que deu certo para ser usado da próxima vez. Isso nos ajuda a manter o controle das expectativas, ser realista e ao mesmo tempo sem deixar o nosso lado sonhador morrer. Pois, ao assumir a responsabilidade e analisar os fatos racionalmente, a autoconfiança retorna. E como as quedas ensinam humildade, essa autoconfiança que retorna não vem acompanhada de arrogância. Então as quedas são as oportunidades perfeitas de aprendizado e crescimento, pois nos permitem nos reinventar. Então da próxima vez que as adversidades baterem na sua porta, eu te pergunto qual postura você vai adotar. Ficamos aqui e se esse vídeo te ajudou a pensar, considere se inscrever no canal. Até a próxima.